Boa tarde, senhor presidente. Quero fazer coro às palavras do deputado Gilcinho, que é preciso estar dando uma atenção mais redobrada, inclusive na segurança, especialmente de Santa Maria de Jetibá, que é uma cidade, como ele bem disse aqui, pacata, de predominância de pomeranos, onde a gente não via uma incidência tão elevada como estamos vendo agora, inclusive de drogas, um índice de drogas, de consumo de drogas, de tráfico de drogas, muito elevado e precisa de uma atenção do poder público. Mas eu volto a essa tribuna para falar da corrupção. A corrupção mata, aprofunda a miséria e o analfabetismo, desmantela a segurança pública, corrói o país, prejudica sobretudo os mais necessitados de nossa sociedade. E por que a corrupção mata? Se pegarmos um exemplo isolado do Rio de Janeiro, começaremos a obter a resposta. Naquele estado, o esquema de fraude na saúde, revelado semana passada pela Operação Fratura Exposta, que é um desdobramento da Operação Lava Jato no estado do Rio, que levou à prisão o ex-secretário Sérgio Cortes, que desviou, segundo investigações, mais de 300 milhões dos cofres públicos nos últimos 9 anos. O dinheiro, para vocês terem uma ideia por que a corrupção mata, ele bancaria quase 300 postos de saúde no estado do Rio, ou custearia o maior hospital público de emergência da América Latina, que estava programado para ser feito naquele estado e um por ano. Desculpe, por mais um ano. Com o dinheiro, seria possível construir 278 unidades básicas de saúde ao custo de 1.076.000. Cada uma delas, o valor que aqui apresentamos, ele foi informado pelo Ministério da Saúde e se refere aos postos com maior capacidade de atendimento, que são as unidades básicas de saúde, que prestam um atendimento básico à saúde gratuito em pediatria, ginecologia, clínica geral, a atuação da enfermagem, da odontologia básica. Os principais serviços oferecidos nas unidades básicas de saúde são os exames, são as vacinas, as colheitas para exames laboratoriais e clínicos, o tratamento odontológico e o encaminhamento para as especialidades que são direcionadas no caso do primeiro atendimento das unidades básicas. Se a verba desviada fosse aplicada em UPAs, que são unidades de pronto atendimento, que atende casos de urgência e emergência, seria possível construir 75 postos de grande porte, isso só no Rio de Janeiro, que realizam cerca de 350 atendimentos diários. E o investimento em cada UPA, segundo também o Ministério da Saúde, é de 4 milhões por UPA, para funcionar 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, e para atender casos como fraturas, cortes, infarto, derrame cerebral, e com isso, com esses atendimentos, certamente ajudariam a diminuir as filas nos pronto-socorro, nos hospitais, que sempre estão muito ocupados, além dessas unidades serem equipadas de raio-x, eletrocardiograma, de pediatra, de laboratório de exames e leitos de observação. Ou seja, essa corrupção, que está sendo discutida e que está sendo levantada pela Operação Lava Jato, que defendo aqui nessa tribuna, de unhas e dentes, que a operação cada vez mais se fortaleça para que a sociedade tenha um esclarecimento maior e com transparência do que está acontecendo, já rastreou, pelo menos, como disse aqui anteriormente, 4,1 bilhões de dólares. Aqui eu estou falando do preço de uma Vale do Rio Doce quando foi privatizada em 1997. É o preço de uma Vale que vai para o ralo da corrupção apenas de uma empresa, que é a Odebrecht, onde ela tem os seus agentes, a gente fica observando, eles fazem questão de estar fazendo essas delações, que são importantes, mas reparem o cinismo como falam, o deboche do povo brasileiro. E o pior é que tentam colocar
todos da classe política no mesmo balaio, como se todos fossem ruins políticos, como se todos fossem verdadeiros ladrões. E isso não é verdade. A população tem que estar muito atenta. Eu sei que é difícil observar e separar o joio do trigo, mas não tem outro caminho para fazer políticas públicas, para mudar os destinos de uma sociedade que não sejam pela política. Eu não conheço outro. Eu posso dizer, deputado Enivaldo, nós, o senhor também, eu tenho emprego. Desde os meus 18 anos eu sou empregada de uma grande empresa nesse estado, que é a Vale. Eu estou aqui como sindicalista porque eu acredito que a política, ela tem como mudar a vida das pessoas e construir oportunidades. É através da política que a gente pode estar trabalhando, e no meu mandato faço isso, para estar atendendo quem mais precisa na sociedade de políticas públicas. E essas políticas públicas, elas ficam comprometidas quando o recurso público é desviado para outro fim, que não seja o retorno em benefícios para a sociedade. Quando o dinheiro público vai para o bolso de político corrupto, mas nem todo político é corrupto. E parece-nos que os diretores da Odebrecht, eles estão tentando colocar toda a classe política no mesmo balaio para que a população tenha ódio da política, para que a população se afaste da política, para que a população acredite que todos os políticos são ruins, que todos os políticos são ladrões. E aí fica um espaço fértil para que os canalhas, para que os verdadeiros ladrões, para que os aproveitadores entrem nesse espaço e façam a lambança geral. Vão acabar de fazer a limpeza geral nesse país, mas não uma limpeza no bom sentido, mas uma limpeza carregando os recursos públicos, recursos meu, seu, de cada um de nós. Eu estou de um lado, eu não estou do lado dos que roubam, eu estou do lado dos roubados, porque me sinto roubada também, por essa bandidagem que se instalou no poder, por esta empresa, que a todo custo, para ter obras dos mais diversos cantos, ela tenta comprar servidores públicos, ela compra muitos políticos. E a gente tem que estar atento, porque nessa tentativa de estar se jogando lama em todos os políticos, acabam pegando inocentes. A gente tem que estar atento a uma investigação profunda, exigir uma investigação profunda. É uma pena que o Poder Judiciário, ele é muito moroso, ele é muito lento, e aí acaba até você provar que gato não é lebre, isso demora e a população faz um pré-julgamento, muitas vezes um pré-julgamento injusto com uma pessoa que é inocente, que está ali buscando, na medida do possível, fazer o melhor para a sociedade, mas que muitas vezes ela acaba sendo jogada nessa mesma panela para confundir a sociedade, para confundir a população, e a população não acreditar na política e votar em aproveitadores. Nós temos que estar bastante atentos, porque o nível de cinismo, a pouca vergonha, o descaramento e o deboche que eu vejo nessas delações dos diretores da Odebrecht é de estarrecer, é de envergonhar, é de realmente se desconfiar de que de fato eles querem fazer deste ambiente um ambiente de descrédito total da sociedade para continuar mandando. Não dá para saber se o presidente era o atual que está aí, o anterior, ou se era o Marcelo da Odebrecht, porque parece-nos que era ele quem mandava nesse país, e mandava na escuridão, por trás, na podridão, sem que nós, seres humanos normais, políticos normais, soubéssemos do que estava acontecendo. E o pior é que a delação dá a eles um privilégio, deputado Enivaldo, diferente dos outros presos pobres desse país. Dá a eles o direito de estar com a tornozeleira em casa, num apartamento de mais de 10 milhões de reais, na Vieira Solto, no Rio de Janeiro, ou nos Jardins, em São Paulo, no Leblon e Copacabana, no Rio, nos mais diversos e maravilhosos e mais caros metro quadrado desse país, nos sítios
com piscinas, com academia de esportes, de musculação, para a visita dos amigos, tudo endinheirado. E o povo ferrado nesse processo. Abra o olho, cidadão e cidadã. Saiba separar o joio do trigo, porque o que estão querendo te fazer acreditar é que todos que estão na política não prestam, para poder continuar dominando o nosso país, dominando as nossas consciências, empobrecendo a nossa população e lesando cada vez mais os cofres públicos com os recursos de nossos impostos, que são elevadíssimos e que botamos no caixa do governo para que sejam revertidos em políticas públicas em benefício do nosso povo. Eu continuarei, deputado Enivaldo, resistindo, trabalhando, enquanto Deus me der saúde, me der coragem e a população me mantiver aqui dentro para representá-la à altura do que ela merece e do que ela precisa de ser defendida por aqueles políticos que entram nesse espaço para fazer mais, para fazer o bem para quem mais precisa em nossa sociedade. Muito obrigada pela oportunidade e vou estar aqui batendo contra a reforma na Previdência, batendo contra a reforma trabalhista, exigindo uma reforma política, porque muitos desses políticos que hoje estão no Senado, na Câmara de Deputados Federais e no Congresso Federal, eles não têm condição e legitimidade para mudar nada nesse país, impondo mais sacrifício e mais derrota para o povo brasileiro, para o povo mais humilde, para a classe média, para o povo trabalhador.